Todos nossos irmãos e amigos, bem-vindos a mais um Café dos Homens. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpas aí pelo nosso pequeno atraso, mas agora já está tudo resolvido, vamos dar início e continuidade à nossa programação. É um prazer tê-los conosco aqui nesta manhã e é um prazer e um privilégio apresentar este Café dos Homens nesse dia 25 de julho de 2020. E o tema da nossa preleção de hoje é Deus e a ciência na pós-pandemia. Males que vêm para o bem. Eu gostaria de fazer uma rápida meditação na palavra de Deus, que pega um pouco um gancho no subtítulo da nossa preleção de hoje. E essa palavra está no Salmo 119, versículos 67 e 71. Diz a palavra: Antes de ser afligido, andava errando, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Nestas passagens, parece que Deus utiliza a aflição e o sofrimento na vida do salmista para trazê-lo de volta para ele, para Deus. E no versículo 71, o salmista agradece ao Senhor por ter passado por esses momentos de aflição e dificuldades, porque com essa situação ele se pôs mais próximo, mais íntimo de Deus. Então Deus muitas vezes nos coloca e utiliza situações que para nós parecem muito difíceis e às vezes são difíceis, nos sentimos no nosso limite, mas é através disso que Ele está nos colocando mais próximos dEle, nos permitindo a salvação. Tudo que existe, tudo que acontece nessa vida é por obra de Deus, do nosso Senhor. E Ele tem um propósito para tudo o que acontece nas nossas vidas. E certamente o que nós temos vivido e o que nós estamos passando é obra do Senhor. Então, irmãos, eu queria deixar essa palavra para a nossa reflexão, que nós possamos refletir nela e nos confortarmos e nos consolarmos nessa palavra. Bom, irmãos, antes de darmos continuidade, eu gostaria de fazer uma oração e que os irmãos me acompanhassem. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado por mais esta manhã, por mais esta oportunidade de estarmos realizando um Café dos Homens, Pai. Que o Senhor nos permita, Senhor, levar uma palavra abençoada através do professor Marcos Ebelin, que nós possamos transmitir um ensinamento e uma palavra abençoada, Pai. Pai, quero te pedir que neste momento de pandemia que ainda passamos, Senhor, que o Senhor esteja com cada um de nós, abençoando as nossas vidas, Pai, nos dando conforto e nos suportando, Pai. E também que o Senhor tenha misericórdia dos nossos governantes, para que nós possamos passar por este momento, Senhor, da melhor forma possível, Pai, e nos permitindo também viver um momento de retomada, Pai, de forma pujante e consistente, Senhor. E que o Senhor esteja consolando aqueles que estão com parentes adoecidos, com perda de entes queridos, Senhor. Esteja com cada um de nós, Pai. E mais uma vez te agradeço por esta oportunidade de promover este café, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por tudo. Amém. Bom, eu queria aproveitar essa oportunidade também para informar a nossa audiência, aos irmãos, que o Café dos Homens é um programa que acontece há muito tempo aqui na nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e foi introduzido aqui pelo presbítero Rafael de Cara, que eu considero um amigo e um irmão de fé, que eu tive o prazer e o privilégio de conhecer aqui na nossa igreja. E eu quero dar a ele as nossas felicitações, porque ele cumpriu o aniversário neste mês de julho. Então, seu Rafael, que Deus te abençoe, que o senhor esteja bem, em paz, com a saúde preservada. Um forte abraço para o senhor, para a dona Berta, para os seus filhos, que Deus o abençoe. Bem, nesse período da pandemia, nós temos tido a oportunidade e a graça de realizar o Café dos Homens quinzenalmente. Originalmente, esse programa acontecia
mensalmente, no último final de semana do mês, e com o advento da pandemia, nós tivemos essa oportunidade, a graça de fazer o evento quinzenalmente, e agora intercalando com o MENAP. Para quem não sabe, o Café dos Homens é promovido pela UPH, União Presbiteriana dos Homens, da nossa igreja de Pinheiros, que também promove o MENAP. O Café dos Homens ele tem temas abrangentes e muitas pessoas, não somente homens, mas também mulheres, participam e prestigiam o evento. E o MENAP é um evento mais dedicado para os homens, onde se discute e a intenção é discipular os homens para que nós possamos nos conduzir, nos portar, segundo a palavra de Deus, como homens e varões das nossas famílias. Nele você vai poder aprender e ouvir a palavra de Deus para seguir esses ensinamentos nas nossas vidas seculares, na nossa vida familiar, na nossa vida espiritual. Então, eu quero convidar todos a participarem deste programa, que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. E para as mulheres que nos ouvem, nos assistem, o congênere do MENAP é o design divino, também promovido aqui pela nossa igreja. E eu convido a todos, os homens, para participarem do MENAP, continuarem a participar do Café dos Homens, e as mulheres a conhecerem, a participar do design divino. Recentemente, irmãos, o Café dos Homens tem promovido temas bastante relacionados ao momento que nós estamos vivendo, de pandemia, procurando levar uma palavra de fé, de esperança, de encorajamento aos nossos irmãos. Que muitos de nós temos passado momentos bastante difíceis, com situações de doença, perda de entes queridos, dificuldades financeiras decorrentes da própria pandemia. E para quem não pôde participar e não assistiu os cafés anteriores e os mais recentes, a programação voltada para este assunto e os temas que eu convido os irmãos a assistirem através do nosso canal no YouTube, vou passar aqui alguns exemplos. Foram Tribulações no Pós-Quarentena, com Daniel Fonteles, que é um psicólogo, membro da nossa igreja. Pilares que Sustentam no Sofrimento, com a dona Helene Vassão. Equilíbrio Emocional na Pandemia, com o Dr. Márcio Lino. A Esperança Bíblica no Pós-Pandemia, com o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira, e o nosso irmão e presbítero, Milton Flávio. E Emprego e Renda em Tempos de Crise, com o nosso irmão Renato Botuém. Todas elas foram palavras abençoadas e trouxeram uma palavra de fé e esperança para os nossos irmãos, e eu convido a todos a assistirem. E agora, irmãos, antes de passar a palavra para o nosso preletor, eu gostaria de fazer uma rápida apresentação dele a todos. Ele tem um vasto currículo, é um homem abençoado, já esteve conosco em outras ocasiões. Dr. Marcos Eberlin é cientista, bioquímico, doutor e professor, coordenador do Discovery Mackenzie e presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, TDI Brasil, além de autor de uma série de livros, e nos falou recentemente que durante esse período de quarentena já produziu mais 1 ou 2 livros, ou seja, um homem abençoado que não para, está sempre produzindo e vai nos trazer hoje uma palavra para nos edificar, para nos esclarecer. Professor, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, que Deus te use neste momento para nos trazer uma palavra. E aos irmãos, eu convido a todos a formularem as suas perguntas, que nós faremos um endereçamento ao professor para que ele nos esclareça no final do programa. Professor, a palavra está com o senhor. Deus abençoe. Bom dia a todos, é um grande privilégio estar com vocês mais uma vez, e principalmente falando importante, né? Ciência na pós-pandemia. Males que vêm para o bem. A gente sabe pela palavra, né, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque essas aflições normalmente trazem também benefícios. Deus tem um propósito em todas as coisas. E eu vou falar sobre esse benefício entre a relação de Deus com a ciência.
Eu acho que essa relação estava profundamente abalada, estava direcionada de uma forma equivocada, e a pandemia vem corrigir esse problema. Então, nós vamos falar sobre essa relação em 3 fases, como a Covid. A fase 1, a fase 2 e a fase 3. E mostrar como que a pandemia veio restaurar na fase 3 a saúde dessa relação. Então vai ser um passeio bastante interessante pela história da relação de Deus e a ciência, e como a pandemia vem reestabelecer uma relação extremamente saudável entre Deus e a ciência. Paulo diz, não é, que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, se vê claramente nas coisas que foram criadas. Ele diz que, a Bíblia também fala, né, que estáis sempre prontos a dar a razão da vossa esperança. A fé é o firme fundamento. Então, o cristão deve encontrar na ciência, né, razões para sustentar, alicerçar a sua fé. A boa ciência e a boa fé devem andar sempre juntas. Mas esse andar junto não havia sido desviado. Então, eu tenho uma apresentação, vou mostrar para vocês. Quero aqui compartilhar minha tela. E nesse compartilhamento, vou mostrar vários episódios dessa relação entre Deus e a ciência e como que ela foi restaurada através da pandemia. Então vamos lá, como é que eu compartilho minha tela aqui? Deixa eu ver. Opa, maravilha, apareceu aí. Compartilharam para mim, né? Olha, Deus e a ciência na pré-pandemia, a fase 1. Essa relação era de extrema saúde, salutar. Eu falei na última EBD, eu acho que talvez alguns de vocês assistiram, né? Que a ciência nasceu com a percepção de que havia um Deus. Foi a percepção que o homem teve de que um Deus racional, um Deus todo-poderoso, eterno, atemporal, tinha criado o universo e a vida pelo poder da sua palavra. E foi a percepção que o homem teve um dia de que ele tinha sido feito à imagem e semelhança desse Deus. E, portanto, ele poderia entender a lógica da criação, poderia entender a matemática do universo, as fórmulas do universo, que fizeram o homem achar que valeria a pena fazer ciência. Deus é o pressuposto maior da ciência. A existência de Deus foi que fez o homem, né, na ciência moderna, a investigar o universo e a vida e tentar encontrar as verdades absolutas que ele sabia que existiam nesse universo os sinais da vida indicariam claramente, né, a obra desse Criador. Então, olha só que coisa interessante. A gente fica achando, né, como eu falei na IBD, de que cientista bom é cientista ateu, que o ateísmo sempre dominou a ciência. Pelo contrário. A ciência nasce com a percepção de que havia um Deus e que fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então, essa fase 1 é fase de grande saúde. Mas o que acontece no próximo slide, né? Toda vez que eu fizer assim, né, a gente vai trocando. Isso. Essa percepção, né, de que havia um Deus, ela passa a ser perturbada com o desenrolar dessa relação entre Deus e a ciência. Então, no próximo slide, se a gente conseguir tê-lo aí. Isso. Antes de falar da saúde que é abalada, não podemos esquecer, né? Eu falei também na IBD, né? Os pais da ciência eram homens que criam em Deus, que entendiam que Deus existia. Kepler, Boyle, Pascal, Newton, Faraday, Dalton, Pasteur, Maxwell, Thomson, sempre há um texto aí do lado, você conseguir ler rapidinho, né?
O Kepler, o pai da astronomia, Boyle da química, Pascal matemática, Newton, né, da física, da cosmologia, Dalton, pai da teoria atômica, Pasteur, Mendel, Thomson, o pai da espectrometria de massas, a área que eu trabalho, né, ele era um homem que tinha a crença em Deus alicerçada na razão. Então, a ciência nasce com a percepção que havia um Deus, que fomos feitos à sua imagem e semelhança, e os grandes pais da ciência que estabeleceram os alicerces da ciência, homens que criam em Deus. Então, a relação é extremamente saudável. Há uma direta correlação entre a ciência e a existência de Deus. Deus alicerçando a ciência, Deus é o autor e consumador da ciência. Mas o próximo slide eu vou continuar mostrando essa relação. Olha, por exemplo, Newton, o que ele disse? A maravilhosa disposição e a harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe, tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. A mais elevada descoberta de Newton, Isaac Newton, né, o gênio da ciência, é que a harmonia do universo só pode ter sido originada, ter origem em Deus. O próximo, vamos ver quem mais falou sobre isso. Thomson, que é o pai da minha área, né? Eu também mencionei essa fala na aula da EBD. Dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é esta, que grandes são as obras do Senhor. Então, a ciência nasce com a percepção de que há um Deus, reconhecendo que somos feitos à sua imagem e semelhança, e reconhecendo que a cada avanço da ciência, nós encontraríamos ainda mais evidência de que Deus é o autor e consumador do universo, né, da vida. Incrível. O próximo. Olha, Louis Pasteur, talvez o maior cientista de todos os tempos. Na minha percepção, ele foi. Incrível, não é? E o que ele diz? Pouca ciência te afasta de Deus, muito te aproxima. Tá, em inglês e português, o que ele falou. Muita ciência te aproxima de Deus. Então, talvez você entre na ciência, né, e se deixe levar por uma pouca ciência de alguns, mas muita ciência te aproxima de Deus. Então, a relação foi sempre muito, muito, muito harmoniosa entre a ciência e Deus na fase 1. Próximo. As grandes universidades foram criadas por homens que criam e que creem em Deus até hoje. Nós comemoramos os 500 anos da Reforma, né? E a gente discutiu muito sobre isso. Como as grandes universidades ao redor do mundo, olha no próximo slide, a gente tem aí relacionado algumas dessas instituições pelo mundo todo, Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, Princeton e várias outras universidades ao redor do mundo. A relação era harmoniosa. Deus foi o autor e consumador da ciência. Homens que criam em Deus estabeleceram a ciência, as principais áreas e as suas principais universidades. Olha no Brasil, no próximo slide. Grandes universidades, como a melhor do Brasil, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Quando eu falo que é a melhor do Brasil, né, o pessoal fica, será? Com certeza. Tenho 2, 3 anos quase lá, né? A gente sabe que é a universidade que honra o nome universidade, que dá lugar ao ponto e ao contraponto, a liberdade de expressão, de defesas de ideia. A UNASP, né? O NASP aqui no Brasil, os adventistas, né, criaram uma grande instituição de ensino. O Mackenzie com as suas universidades e colégios, agora o hospital, em Curitiba. A Univangélica, né, uma universidade também de primeiríssima qualidade no Brasil. Então, os homens que creem em Deus, que criam e que creem, né, criando a ciência,
estabelecendo a ciência, promovendo a ciência, o ensino da ciência, o ensino da ciência. Mas ocorre um problema, uma pandemia científica. Nós temos na fase agora 2, uma relação harmoniosa, ela é perturbada por um vírus, o vírus darwinista. Em 1859, Darwin escreve um livro e explica a origem da vida à luz de um processo natural não guiado. Faz uma proposta científica, ele não tinha dados, ele não tinha evidências, né? Se você já leu o livro, você sabe disso. Ele teve uma proposta pela análise, pela observação da natureza, de que modificações lentas, graduais e sucessivas, ao longo de milhões de anos, filtradas pela seleção natural, teriam dado origem à vida. E esse vírus contamina a ciência. Ele se propaga rapidamente, o R0 é bem alto, e a ciência que nasceu livre, a ciência que nasceu com a percepção de que havia um Deus, que esse Deus tinha estabelecido o universo, como Isaac Newton disse, tinha criado a vida, agora ele é excluído da ciência. Não é nem sequer mais um debate. A ciência contaminada pelo vírus darwinista, na fase 2, não é? Passa agora a achar que só existe matéria, energia e espaço, que fomos feitos por um processo natural não guiado, e uma evolução, né, lenta, gradual e sucessiva, que exclui a intervenção de um projetista, um guia, Deus, que teria feito a vida. E o universo também, né, vai dela, né, toda uma interpretação naturalista. A ciência fecha um dos seus olhos e ela só vê agora matéria, energia e espaço. Começa então a fase 2 da relação entre Deus e a ciência. Uma relação dominada pelo vírus darwinista. Uma doença grave acomete a ciência. Só a ciência? Não, a filosofia. A filosofia agora passa. O Nietzsche, por exemplo, Deus morreu. Nós o matamos. A ciência é a base da discussão filosófica e teológica. E uma teoria científica agora influencia e contamina assim, a filosofia. O vírus darwinista atinge também a filosofia. E filósofos agora começam a propagar a ideia de que a filosofia sustentaria a ideia de que Deus morreu, que ele nunca existiu, que nós o matamos. Mas será que só a filosofia? A teologia também. A teologia também foi influenciada profundamente pelas ideias de Darwin, pelo vírus darwinista. Passamos a dizer, a evolução darwinista é fato, é mais lei do que a lei da gravidade. Isso já está estabelecido, provado. As revistas dizem, Darwin demonstrou, provou, fez uma proposta. A evolução é fato, Deus existe, então sobra-nos o consolo de colocar Deus para guiar a evolução. Fazemos um compromisso espúrio, né, entre a evolução e a nossa fé num Deus todo-poderoso que criou o universo e a Terra para o poder da sua palavra. Colocamos Deus, então, para guiar um processo natural. É um Deus que agora se torna, né, subjugado às leis naturais. Um Deus que seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são corrompidos. O Discovery Institute, que o Discovery Mackenzie tem uma colaboração, não, efetiva, nós somos braço do Discovery Institute aqui, lançou esse livro, 1.007 páginas, uma crítica científica, filosófica e teológica ao evolucionismo teísta. Como que o vírus darwinista influenciou, né, profundamente, desastrosamente, a nossa teologia. Muito bem. No próximo slide. Isso. Aí, a evolução, o vírus darwinista também causa grandes problemas. Afeta, por exemplo, a confiabilidade da mente humana. Confiávamos na nossa mente porque nós tínhamos sido criados à imagem e semelhança de um grande Deus.
Então, nós tínhamos uma lógica na nossa mente estabelecida por Deus. Então, nós confiávamos na nossa lógica, na nossa racionalidade. Feitos à imagem e semelhança de Deus, nós poderíamos entender o universo e a vida. Mas aí, com o darwinismo, surge uma terrível dúvida. Qual seja? Darwin disse isso uma vez. Se as convicções da mente do homem, que se desenvolveram a partir da mente de animais inferiores, são de algum valor ou confiáveis, confiaríamos nas convicções da mente de um macaco? Se é que há quaisquer convicções mentalmente? A gente passa, né, o vídeo darwinista passa fazendo duvidar da nossa mente, da racionalidade, se ela seria ou não confiável. Olha só que sequência. Passamos a interpretar tudo matéria, energia e espaço. Stephen Hawking disse isso uma vez. Dado energia, matéria e espaço, temos a receita do universo. Então, ela afeta de fato a racionalidade humana. Energia, matéria e espaço teriam criado esse universo sincronizado. 26 constantes universais, um ajuste finíssimo. Aí você vai para a química, são milhares e milhares e milhares de ajustes finíssimos nas propriedades do carbono, do nitrogênio, do oxigênio, a densidade da água, as 74 propriedades físico-químicas da água, únicas, exclusivas, as mais de 1.200 condições físico-químicas que estabilizam a vida no planeta Terra. Tudo isso passa a ser produto de energia, matéria e espaço. A receita é matéria, energia e espaço. O vírus darwinista afeta, de fato, a racionalidade humana. E a gente passa por nada e para nada, faz do nada tudo. Passamos a anunciar para a sociedade, para a humanidade, que o nada, há bilhões de anos atrás, pegou um nada, sem querer fazer nada, com esse nada, pegou um nada e do nada, bum, viu tudo. A antimatéria some, a matéria a gente não acha, 96%, a matéria escura é o grande saci-pererê da ciência, tudo não funciona no método, no modelo, a acreção, né, de partículas jamais formaria planetas sólidos, a gente acha o planeta Terra com água que não deveria ter água, a Lua do lado do planeta Terra que não deveria estar lá, e tantos outros problemas, mas a gente passa dentro da receita que o vírus darwinista nos leva a concluir, a gente diz que isso é mais fato, né, do que a lei da gravidade. Então, o problema foi sério. Essa relação entre Deus e a ciência passa a ser corrompida com esse vírus, essa fase 2 do darwinismo. No próximo slide, a gente vai continuar falando sobre isso. Olha, aí chega Dawkins, e o que ele fala? Eu disse que é a fé Denorex de Dawkins. Se você lembra da propaganda do shampoo, né? Você lembra, né? Um shampoo que parece remédio, mas não é. Aí, o que o Dawkins disse? A vida e o universo são coisas complicadas que têm apenas a aparência de design inteligente. Mas não se iluda com as aparências. Saiba que foram as forças naturais. O vírus darwinista diz que a gente não deve se iludir mais com as evidências. A gente tem que saber que foram as forças naturais. Pronto. Olha o próximo slide, faço uma analogia interessante, né? Olha, essa casa está pegando fogo. Segundo Dawkins, você não deve se iludir com as aparências de fogo. Eu prefiro, então, a sabedoria do povo, né? O povo diz que onde há fumaça, há fogo. Onde há fumaça, há fogo. Mas o darwinismo, né, e o naturalismo filosófico fazem pensar, olha, não se iluda com as evidências. Saiba que foram as forças naturais. Saiba que foram as forças naturais. E a gente continua, né? Olha o próximo slide. Agora, o vírus darwinista nos torna primos de chimpanzés. Não fomos feitos mais à imagem e semelhança de um grande Deus. Nós somos, na realidade, primos de chimpanzés. Um ancestral time comum há muito tempo, né?
começou a evoluir, se divergiu em chimpanzés e humanos. A teologia passa a ser influenciada por essa ideia e diz, olha, Deus escolheu um ancestral símio comum e soprou nele o fôlego da vida. O ancestral símio comum. Adão e Eva é figurativo, né? É uma ilustração, é alegoria. Deus, de fato, escolheu um ancestral símio comum, soprou nele o fôlego da vida e evoluímos chimpanzés e humanos. O vírus darwinista influenciando a ciência, a filosofia e a teologia. E, além de considerarmos, né, primos de chimpanzés, no próximo slide, o que a gente vai verificar? A gente passa agora a ter medo da extinção. Olha, o nosso destino final é a aniquilação. Numa Terra que vai explodir junto com o Sol. Outro dia fizeram uma simulação da estabilidade do Sol e disseram que ele vai ser estável por 5 bilhões de anos, mas em 5 bilhões de anos ele vai aquecer e vai explodir, né, como toda estrela do seu tamanho. E as pessoas estavam preocupadas. Olha, 5 bilhões de anos o planeta vai explodir, a humanidade vai ser extinta. O vírus darwinista nos faz temer a extinção em 5 bilhões de anos, não é? Mas seria só esse efeito colateral? Não, o vírus darwinista nos torna medíocres. Um planeta que tinha sido feito por um Deus, que nele colocou a vida, um planeta especial, agora ele passa a ser um planeta medíocre, não é? O Carl Sagan falava muito isso na sua série Cosmos. Um planeta pálido, insignificante, perdido na imensidão do universo. E como nós, temos milhões e milhões de outras civilizações nesse universo. Mais um efeito colateral. Aí a gente passa a anunciar isso nas nossas revistas, né? É super interessante, Darwin, o homem que matou Deus. Darwin, como ele explicou tudo através da sua teoria, o Big Bang, o nascimento do universo, a ciência explicou tudo. 150 anos de uma guerra, e essa guerra está sendo vencida pelo darwinismo. O vírus darwinista mata Deus. O vírus darwinista mata Deus. E a gente passa a propagar isso na mídia, na TV. A mídia hoje é influenciada, foi formada à luz desse naturalismo. Então, eles são discípulos de Carl Sagan. Né? Tyson e a nova série Cosmos agora aparece dizendo, olha, o pó cósmico hoje habita em mim. O pó das estrelas e tudo mais. Percebeu a relação extremamente complicada na fase 2. O vírus darwinista faz dos assintomáticos, porque alguns ainda continuam assintomáticos, né? Insanos. Olha o que o Dawkins disse, em inglês, eu vou traduzir rapidamente para você. É absolutamente seguro dizer que se você encontra alguém ainda que duvida de Darwin, duvida do naturalismo, da evolução do Big Bang e tudo mais, essa pessoa é o quê? Ignorante, estúpido, insana, ou medieval, fanática, obscurantista, pseudocientista. Então, os assintomáticos desse vírus são assim classificados. Olha o próximo. E aí os efeitos colaterais são terríveis. São muitíssimos, não é? Olha, raças, agora temos raças superiores e inferiores, temos órgãos vestigiais, somos um ferro velho ambulante. A infidelidade e o estupro é preservação da espécie. Síndrome de Down, aborto, devemos abortar. O homossexualismo é gene gay. O suicídio agora, porque agora não temos mais uma esperança futura, né, de um porvir, de um Deus todo-poderoso que restaurar todas as coisas, qualquer problema, para que continuar vivendo, né? O valor da vida passou agora, seja feliz, você não tem mais princípios e valores. Vamos falar rapidamente sobre esses efeitos colaterais, né? Olha, essa é uma frase de Darwin, no seu livro, é o segundo livro, né? The Descent of Man. Ele diz, olha, eu não vou ler todo, mas ele diz o seguinte, no futuro as raças inferiores serão eliminadas e as superiores serão preservadas. E o racismo, então, que sempre existiu, eu sei, mas agora passa a ter uma fundamentação científica. Ela agora é defendida à luz da ciência. Olha que fase 2 terrível que estávamos passando, não é? Os pigmeus passam a ser espécies inferiores, formas transicionais que ainda estão entre nós, né? Eles são pequenos assim, provavelmente pelo baixo incidência de ultravioleta
nas florestas, que diminui a vitamina D, né? Você sabe da importância da vitamina D nessa pandemia e tudo mais. Só os pigmeus? Não, os aborígenes australianos, olha, eles foram caçados por esporte. Crianças foram retiradas da sua família para embutir neles todos os conceitos da sociedade moderna, né? Os aborígenes sofreram demais com esse conceito científico. Human Zoos, tem um documentário do Discovery Institute que eu gostaria que todos assistissem. Você entra na internet, no Google, você vai achar. O que aconteceu nesse Human Zoos? Vamos ver os próximos slides. Gente, pigmeus foram trazidos da África, vários outros povos que eram considerados como formas transicionais, numa exposição no início do século XX, foram colocados ali em disposição pública, um display da evolução. Ota Benga era um menino naquela época, estava nessa exposição. Olha a foto, né? Todo mundo ali cercado naquele Human Zoo, um zoológico de humanos. Racismo, não. Um display da evolução. Uma demonstração de como teríamos evoluído numa feira de ciência internacional. O Ota Benga, né, sofreu problemas seríssimos. Ele veio como menino, voltou para a África, era um pigmeu. Depois o evolucionista que era responsável pela exposição o trouxe de volta e ele ficou por alguns anos num zoológico em Nova York, sendo exposto junto com animais e chimpanzés numa cela. Incrível, né? O Otabenga acaba se suicidando. Ele não aguentou, não suportou essa situação. O nazismo, quem estuda isso sabe muito bem, né? Hitler estudou as obras de Darwin na prisão. A Haeckel, né, o Bulldog, também influenciou profundamente o nazismo, a eugenia de Hitler. Não só em Hitler, na Alemanha, mas também nos Estados Unidos, no Brasil. Essa eugenia se propagou por todo o planeta. A ideia era a seguinte, que a gente estava atrapalhando a evolução eliminava o mais fraco, mas agora o homem adquiriu consciência e agora está atrapalhando a evolução. Então a gente deve, então, colaborar com a evolução, eliminando o mais fraco. E a gente sabe, né, a melhoria da raça ariana, pela eugenia, todos os problemas, né, perseguiram ciganos, judeus, homossexuais e deficientes. Olha os efeitos colaterais profundos, né? O próximo. Agora nós somos mais, menino não veste mais azul, menina não veste mais rosa. Somos multicoloridos. É uma ideia que encontra sua raiz e a sua fundamentação no darwinismo, nesse vírus darwinista que contamina a nossa sociedade e a nossa relação entre Deus e a ciência. Saiu um artigo, né, alguns anos atrás, um livro foi escrito, né, A Biologia do Estupro. É uma forma, né, de seres perpetuar a sua espécie quando eles não são muito eficientes, né, em encontrar um parceiro. O suicídio é a principal causa de morte entre os nossos jovens. Aumentou muito na pandemia também. A desesperança, não há um Deus, eu sou um fruto do acaso, o meu futuro é a aniquilação. Se eu estou sofrendo, para que eu vou continuar sofrendo? Não há motivo no sofrimento, não há intenção, não há propósito, como nós sabemos muito bem que há, não é? Outro efeito colateral dessa relação. Olha, essa foi muito interessante. A atriz Michelle Williams, quando ganhou a premiação do Globo de Ouro, ela disse: olha, ainda bem que eu fiz um aborto. E esse aborto permitiu que eu continuasse na minha carreira. Olha só, né? Seres que foram orientados por Deus, crescer e multiplicar, encher a terra, case, tenha filhos, a quantidade maior possível. Agora estão atribuindo ao aborto o sucesso da sua carreira. Os efeitos colaterais foram terríveis. O aborto, né? Você aborta para ter sucesso na sua carreira. Enquanto, né, a Bíblia fala claramente sobre a família, filhos, o papel do homem, o papel da mulher, corrompidos pelo vírus darwinista.
Países incentivam fortemente o aborto de crianças com síndrome de Down, né? Tem país, por exemplo, na Espanha, que não nasce mais criança com síndrome de Down. Foi corrigido o problema? A cura veio? Não. O aborto é incentivado fortemente. Muito bem. Agora não temos mais filhos, adotamos cães e gatos. Em São Paulo a gente anda nas ruas, né? Tem muita gente com o cachorro do lado para pedir uma esmola. Por quê? Porque as pessoas dão para o animal, não dão para a pessoa. É incrível isso. E o nosso corpo não é mais o templo do Espírito Santo. Então a gente pode fazer essas coisas aí, né? E outras aberrações que a gente vê, eu vou pensar bem rápido agora, olha só. Há uma exposição, isso é uma obra de arte. Obra de arte, a exposição. Você conhece bem esse caso. Isso é educação sexual, não é? Olha só. Isso é normal. Devemos defender. A pedofilia, há uma discussão muito grande. Outro dia na Globo News apareceu um programa dizendo o seguinte: é uma doença, tem que ser tratada. É o primeiro passo, né, para a gente reconhecer como isso sendo normal. É chocante, mas é verdade. Essa era a situação da nossa sociedade pré-pandemia. Pré-pandemia. Deus e a ciência na pós-pandemia. Mas chegamos à fase 3. A esperança. Eu estou extremamente otimista. A fase 3 é a fase da cura de todos esses problemas. Porque aparece um vírus, um inimigo invisível, e coloca a ciência toda poderosa, onipresente, onipotente, onisciente de joelhos. Porque esse vírus, não é? Uma estrutura extremamente espetacular. Eu gravei uma palestra, está no YouTube da IP Pinheiro sobre isso. Uma estrutura espetacular, mas um vírus invisível, pequenininho, né? Olha o próximo também, dá uma olhada nesse, né? Uma nave espacial de invasão de células e coloca a ciência toda poderosa de joelho. De joelho. Aí começam a falar assim, não, fique tranquilos, temos a ciência, ciência, ciência. A ciência, 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 né? Como santo, 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 né? Deus, santo, santo, santo. A ciência, ciência, ciência. Vai nos salvar. Por ela, nela e para ela, vamos escapar dessa pandemia. Será? Será que isso aconteceu? Dá uma olhada. Aí fizeram uma simulação científica no computador. Fala, olha, vai morrer não sei quantos mil mortos, vai abarrotar nossas UTIs em N ordens de grandeza. A gente percebeu o quê? Maldito homem que confia no homem nas suas simulações computacionais. Ninguém acertou nada, ninguém acertou nada. Nenhum cientista acertou. A gente errou, por quê? Porque o vírus deu um baile em todo mundo. Um vírus criado por Deus, eu falo sobre isso, uma máquina fantástica, dá um baile na ciência. Só isso? Não, aí aparece um ministro e fala assim, ó, só vou agir em nome da ciência, ciência, ciência. Olha, tem um estudo aí que eu estou me guiando por ele. Aí a gente foi olhar o estudo, um estudo equivocado. Superdosagem, escolher os pacientes e tudo mais. Olha, ciência, ciência, ciência. Foi colocada de joelho, não foi? De joelhos. Foi colocada de joelhos. Aí sai um artigo no The Lancet, falou, nossa, um artigo científico, numa das mais respeitadas publicações. Eu não estou defendendo uma coisa nem outra, estou mostrando como que a ciência, ciência, ciência foi abalada, né? Essa onipotência e onisciência foi abalada. The Lancet, 95 mil protocolos, isso é ciência, 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 a gente tem que respeitar. Passam-se uns dias, o dado foi fabricado, o artigo foi retratado, foi retirado, cancelado. Não é? Olha a fase 2, a cura. Aí um maluco, né? Beleza, o Didier Raul, todo mundo fala, nossa, esse cara aí não. Nossa, ele vai lá e fala assim, a droga salva, 5 vezes menos morte e tudo mais. Aí aparece um outro estudo no Recovery, falando, não, ela mata. Aí foram olhar o protocolo, ao invés de usar um artigo baseado na hidroxicloroquina, usaram um artigo baseado na hidroxiquinolina, erraram o nome da droga e deram 2,6 gramas no primeiro dia, uma dose letal. Maldito homem que confia no homem, na sua ciência, nos seus grandes cientistas, nem sequer conseguiu ler direito o artigo para achar o nome da droga. Mas isso é o quê? É coisa de homem. Imperfeitos, não é? Então a gente deve basear a nossa fé e a nossa vida em ciência. A fase 2, a fase 3, a fase da cura. Aí o país adota uma estratégia e comparam com outros países do lado, foi péssima. Mas olha, aí você compara com outros países, foi perfeita.
Aí alguém anuncia na TV, olha, o Brasil agora, né, acaba de passar a Bélgica, né? Nossa, os dados estão ali, passou mesmo. Mas aí você fala, não, mas vamos fazer per capita? Dá uma olhadinha no próximo slide. Não passou. Então a gente percebe que cientistas usam dados, né, os mesmos dados, para defender uma posição e defender outra. É incrível, não é? A gente percebe isso. Aí a gente percebe, finalmente, que a ciência não é onisciente, onipresente, onipotente. A religião é a cultura da fé, sim, uma esperança racional, mas a ciência é a cultura da dúvida. Com os mesmos dados, nós defendemos o aquecimento global e com mesmos dados a gente defende que o homem não tem contribuição nenhuma. Com os mesmos dados a gente fala coma ovo quanto você quiser. Com os mesmos dados a gente fala não coma ovo, causa colesterol. Café faz mal, café faz bem. Não é assim? A ciência é a cultura da dúvida. Então, chegando no final, né? Na fase 3, na fase de cura, o que a gente percebe? Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que coloca na sua ciência toda a sua confiança. Não é? A ciência é magnífica, eu não estou dizendo que ela é ruim, ela é muito boa, ela contribui para o homem de vários, mas ela não é a fonte segura, o guia seguro, né? Onde você deve depositar a sua fé e a sua confiança. Porque a Jeremias já dizia isso, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Uma ciência que tinha se apartado do seu coração do Senhor. Mas em Jeremias também, 17:7, fala, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Incrível, não é? Ciência, 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 por ela, nela e para ela, não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. O que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, ou eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Qual teria sido a melhor estratégia? Dobrar os joelhos e pedir orientação de Deus. Não clamar pela ciência, ciência, ciência. Não é verdade? Eu não tenho dúvidas sobre isso. E aí, no final, a gente descobre que, na realidade, a ciência nos salvou do coronavírus? Ou está nos salvando? Não! Quem está nos salvando do coronavírus, 99,9% da população mundial, é nosso sistema imunológico, que Deus já colocou em nós, para nos proteger. Ele já sabia que ia dar problema com as mutações e tudo mais. Colocou em nós o sistema imunológico. Então, quem está nos salvando não é a ciência, a ciência é Deus. É Deus pelo sistema imunológico, né? A imensa maioria das pessoas será salva pelo sistema imunológico, nem sequer vai ter sintomas. Quem tiver vai ser fraco, né? Pastor Arival, né? Não teve nada. O sistema imunológico, Pastor Arival, te salvou, Deus te salvou. Né? A gente percebe que Deus está nos salvando, Deus está nos salvando com o nosso sistema imunológico. E se a gente morrer, você está preocupado? Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E a gente aprende, né, que se confiamos em Deus, se vamos aqui, como o pastor Arival, que tem uma grande obra, né, é porque o viver é Cristo, mas se Deus nos levar, vamos estar andando em ruas de ouro com o nosso Mestre Jesus. Como é bom confiar em Deus e não confiar na ciência, 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 né? Nosso destino final é a aniquilação naquele universo congelado e exaurido ou explodido pelo sol. Aprendemos que a fé em Deus, né, dá um boost no nosso sistema imunológico, a gente está mais pronto para nos precaver das doenças. Então, quem nos salvará do coronavírus? A ciência ou Deus? Deus, o autor e consumador da boa ciência. Bom, ainda temos homens feitos à sua imagem e semelhança, trabalhando nos laboratórios, tentando desenvolver novas drogas, novos protocolos, vacina e tudo mais. Então, 99% da população será salva pelo que já Deus colocou em nós e um pouquinho mais pelos homens feitos à sua imagem e semelhança que estão trabalhando nos laboratórios. Incrível, né? Milhões de mortos na pandemia, a gente aprende que, na realidade, se é vida, vida, vida que a gente quer preservar, a gente deve trabalhar de novo com essa questão do aborto, porque milhões e milhões de crianças são mortas, né, saudáveis no ventre das suas mães, por uma ideia equivocada. O suicídio, quantas pessoas estão morrendo, né, saudáveis, sem esperança num grande Deus. Sem esperança num grande Deus. Então, vamos concluindo, né? Café dos homens.
Deus e a ciência na pós-pandemia. A cura veio. Percebemos claramente que nós temos que confiar em Deus. A ciência é boa, é magnífica, mas Deus é o autor e consumador da ciência. Deus está no nosso lado, nos salvando e tudo mais. Há males que vêm para o bem. E esse bem é muito claro para mim, né? Restabelecendo a relação harmoniosa entre Deus e a ciência. Deus é de longe o grande vencedor dessa pandemia. Ele salvou 99,9 e o resto pelo. E quem ele levou é porque ele quer levar para Jerusalém celestial, andar com seu mestre Jesus. Quem é o grande vencedor da pandemia? Nosso Deus. E é por isso que eu prevejo, né, estou prevendo aqui um grande reavivamento para a igreja na pós-pandemia, que a base científica que estava corrompida foi corrigida, foi sarada, o vírus darwinista foi abalado, né? Hoje nós temos uma imunidade contra esse vírus. Deus foi o grande vencedor da pandemia, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. E a reforma protestante do design inteligente, né, que mostra de novo para a academia que fomos feitos prontos, né, também terá um boost pós-pandemia. A previsão é que o design inteligente cresça ainda mais, ainda mais. Muito bem. Conclusão, a ciência é magnífica, mas não é onisciente nem onipresente. Deus é o remédio e o guia seguro. Deus é o autor e consumador da ciência. A fase 3 é um reencontro de Deus com a ciência e com a sociedade. É isso que eu prevejo e vejo já. Bom, quer saber mais sobre o design inteligente, né? Discover Mackenzie, www.mackenzie.br, Discover Mackenzie, esse núcleo fantástico da melhor do Brasil, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que faz o debate sobre as nossas origens. Felice na Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Muito bem, olha, eu tenho, agora são 15 lições no curso Fiel de Liderança, se você quiser assistir lá também, tem esse curso, tá bom? Os livros, olha, o QR Code que eu acabo de receber do coordenador da editora agora, grave aí, dá um print na sua tela. Se você usar o hashtag Design Inteligente, você vai ter 20% de desconto nos livros da editora Mackenzie sobre o design inteligente, tá bom? E é isso aí. Quero agradecer a Deus pela minha família querida, que Deus tem preservado com o sistema imunológico, tantos que serão salvos por Deus. E agradecer a Deus pela pandemia. Há males que vêm para bem. Um desses benefícios é reestabelecer uma relação harmoniosa entre Deus e a ciência. Deus está restaurando para ele o que a ele pertence, a ciência. Ele é o autor e consumador da ciência. E essa base nova científica deve corrigir os problemas e os efeitos daquele vírus darwinista que foi abalado nessa pandemia. Deus é o grande vencedor da pandemia. E a relação harmoniosa entre Deus e a ciência deve ser restabelecida cada dia mais. Essa é a minha esperança, a minha confiança e a minha oração. Muito obrigado a todos. Foi bastante interessante, muito ilustrativa, esclarecedora, como sempre. A gente tem algumas perguntas da audiência que eu queria apresentar para o senhor, se eu puder comentar e responder. Vamos lá. O Eleonai Costa faz um comentário. Sou professor de uma instituição pública e observo que no ambiente acadêmico acontece algo muito parecido com a época de Elias. Existem sim muitos que não se renderam à teoria mágica do evolucionismo, mas que não se manifestam pelo medo de serem ridicularizados, não pela maioria, mas pela cosmovisão dominante, que nem mesmo a maioria tem do seu lado, mas a maioria e tem do seu lado a autoridade educacional. E queria complementar com uma pergunta do nosso irmão Renato, que vai na mesma linha. Professor Marcos, o senhor tem conseguido vencer o cabo de guerra diante dos seus colegas evolucionistas? Olha, a pergunta e o comentário são bastante pertinentes, né? Exatamente isso que a gente observa hoje na academia. Há uma unanimidade. Outro dia eu estava numa palestra e o pessoal falou assim, 99% dos biólogos aceitam a evolução. Por isso que a gente tem que aceitar também, os cristãos. Isso é verdade? Absolutamente não.
cientista bom é cientista ateu, né? Todos são ateus, todos defendem a evolução. Não. Eu vivo nesse meio, na academia, a gente percebe claramente que há muitos acadêmicos que não fecharam com Darwin, que veem claramente sinais evidentes, né, de que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida e os fez prontos, né? Diferentes posições filosóficas e teológicas, mas Deus ainda consenso científico entre muitos, né? É consenso, é maioria. Muitos ainda relutam em aceitar o darwinismo, mas infelizmente, né, as posições chaves, isso é muito claro, né? O comando, né, da academia, do ensino e tudo mais, foi dominado pelos darwinistas e pelos naturalistas, e há uma opressão, há uma inquisição naturalista na academia. E eu vejo isso também. E a gente às vezes fica temeroso. Mas olha, o que eu queria dizer para todos é que isso não precisa correr mais. Antes a gente não tinha muitos argumentos, hoje a gente tem a teoria do design inteligente, que cresce no mundo inteiro, né? Mais e mais e mais acadêmicos se filiam à teoria do design inteligente. A gente tem toda uma argumentação racional contra o evolucionismo. E o que era domínio amplo, geral e restrito está diminuindo, o design inteligente está crescendo, e cada vez mais acadêmicos. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos entre os professores de biologia, o Discovery Institute fez essa pesquisa e perguntou: você acha que o design inteligente deveria ser ensinado frente a frente com a evolução? 64%, 65% dos professores de biologia dos Estados Unidos disseram sim. O que mostra que, primeiro, esse domínio é aparente, mas é porque as posições chaves estão dominadas, mas a massa, né, entende, né, que a evolução ela tem uma forte adversária, os professores de biologia, 67%, e que o design inteligente é cada vez mais e mais aceito no mundo todo. Então, a contra-revolução do design inteligente já começou, Deus está puxando a corda, né? E eu acho que essa pandemia vai acelerar ainda mais essa contra-revolução, como acabei de dizer, né? A fase da cura. E a gente, nos próximos anos, né, eu vejo um crescimento acentuado do design inteligente, do debate científico, e quem viver verá, o paradigma vai mudar. É como o muro de Berlim, a gente não esperava que ele caísse, né? Tinha gente que falava, não vai cair nunca, se cair, vai cair daqui décadas para frente, e de repente, Blum caiu, e todo mundo disse, né? Nossa, eu sabia que ia cair. Então, esse consciente coletivo, né, de que esse domínio é superficial, é um domínio que não reflete a maioria da academia. Esse consciente coletivo já foi construído, ele está sendo construído cada vez mais, está sendo fortalecido, e quem viver verá uma nova revolução científica em que a boa e velha teoria de que fomos feitos prontos para uma mente inteligente, defendida pelos pais da ciência, retornará à ciência. Ótimo. Tem uma outra pergunta interessante aqui, professor. Já existiram cientistas que eram ateus, mas que, à medida que foram aprimorando seus conhecimentos, se convenceram da existência de um Deus criador? N, vários e vários exemplos, não é? O maior ateu do século XX, é o nome dele agora. Ele publicou um livro, né? Um ateu que se converteu, Anthony Flew. Anthony Flew, o maior ateu do século XX, se converteu ao design inteligente, né? Não sei exatamente se a posição teológica dele como alterou. Ele era filho de evangélicos. Então, o maior ateu do século XX, Francis Collins, né? Eu acho que ele está num processo de conversão, tá? Porque ele ainda é evolucionista teísta, um dia ele vai se convencer do design inteligente. Mas Francis Collins, né? Vários ateus, né? A gente tem cada dia mais, por exemplo, no design inteligente, cientistas ao redor do mundo que declaram, né, o seu descompromisso com Darwin e o seu compromisso com o design inteligente. E quando a gente vai verificar, ele também assumiu uma posição teológica nova. Né? No Discovery Institute, a gente vê vários casos assim, cada dia mais. Então, muitos exemplos pelo mundo, né, de pessoas que já
se declararam um dia ateus, né? E que estão, pelo convencimento científico, né, reavaliando as suas posições. Ótimo. Tem um comentário aqui do Marcelo Zaldini, que ele fala: bom dia a todos. Professor Marcos, comente sobre as estatísticas da cosmovisão de ganhadores de prêmios Nobel no século XX. Marcelo, né? Marcelo é um dos nossos companheiros no Design Inteligente. Zaldini teve lá na Consciência Cristã. Ele é um dos palestrantes oficiais da nossa sociedade. Muito bem lembrado, né, Marcelo? Você falou para eu falar na minha palestra, mas não estava nos slides, né? Mas eu estava guardando para as respostas aqui. Eu falei também na IBD no domingo passado. É cientista bom, é cientista teu? Não. A gente vê pelas estatísticas, né? 90% dos ganhadores de prêmio Nobel em toda a história do prêmio ou criam ou creem em Deus. 90%. Apenas 10% se declararam ateus. 90%. Os judeus, 0,2% da nossa população, ganhou 18% a 22% dos prêmios Nobel, depende da estatística que você vê. Eles têm 40% dos prêmios Nobel em economia, 0,2%. Então, Deus parece que honra os seus filhos e os que reconhecem na ciência a soberania de Deus. E os prêmios Nobel, né, a gente às vezes vê assim, olha, um grande acidente aconteceu, eu errei lá no meu laboratório e tive uma grande descoberta. Fiz uma grande descoberta. E a gente fica achando que foi o acaso que fez isso. Eu acho que não. Acho que não. Vou perguntar para Deus, né? Falar, senhor, quantos prêmios, daqueles prêmios Nobel que foram acidentes, o senhor dirigiu? Eu acho que ele vai responder que vários. Então, Deus dirige também as grandes descobertas científicas e parece que quando ele vai escolher para quem que esse acidente vai ocorrer, ele escolhe um dos seus. Deus cuida dos seus filhos. Então, jovens que estão nos assistindo, né, a ciência é domínio dos ateus, o professor ateu que vai tentar te convencer, eu estou aqui nesse semestre com a missão de desconstruir a sua fé, é um grande da ciência? Não, provavelmente não. Os grandes da ciência foram homens e são homens que creem, criam, creem em Deus. Eu sempre dou o exemplo do César Lattes no Brasil. Tem uma história muito interessante que eu acho que vai dar tempo de eu falar. César Lattes deveria ter ganho 2 prêmios Nobel, não é? Ele descobriu o meson pi, isolou, né? Foi incrível, mas tiraram o prêmio Nobel dele, 2 prêmios Nobel. E o César Lattes, uma vez, deu uma entrevista no jornal do Unicamp e perguntaram: você crê no Big Bang? Porque tem muito cristão que crê no Big Bang, né? Acha que Deus guiou o Big Bang e tudo mais, né? A gente gosta da teoria e basta aceitá-la. Ele falou assim: eu não dou bola para os cosmólogos, eu creio na Bíblia. Aí pediu para a repórter ler lá: no princípio criou Deus os céus e a terra, e haja luz e houve luz. Ele falou assim: Deus chamou pelo poder da sua palavra. E o que aconteceu com o César Lattes? Ele teve um problema de trombose na perna e iria amputar a perna. E a sua funcionária, a empregada da sua casa, era da Congregação Cristã no Brasil, falou para ele: César Lattes, você quer que eu ore para o meu Deus na minha igreja? Porque ele falou: olha, eu já vi todos os médicos e todos os médicos já falaram que eu tenho que amputar. Ela falou para ele assim: mas você não consultou o médico dos médicos, posso orar por você? Ela orou por ele, no outro dia a perna do César Lattes estava curada, ele nunca amputou a perna. Eu sei, eu conheço as pessoas que participaram desse evento, né, o que aconselhou o César Lattes e tudo mais. E aí o César Lattes passou a ir na igreja, a esposa era muito católica, então ele continuou no catolicismo com a sua esposa, né, passando a crer em Deus. E um dia ele tinha uma reunião de cientistas na sua casa, ele chamou a sua empregada e disse o seguinte: tá vendo essa mulher aqui? A gente se acha, né? Grandes cientistas, intelectuais e tudo mais. Quem sabe essa mulher? Quem sabe essa mulher? Porque ela conversa com Deus e Deus a atende. Olha que testemunho magnífico, né? Deus escolheu as coisas vãs do mundo para mostrar aos que se acham, né, que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. E o maior cientista brasileiro é um homem que confessava crer na Bíblia, do Deus bíblico, porque tinha experimentado na sua vida, né, uma grande cura. Deus curou a sua perna. Então, eu acho assim,
muito importante essa demonstração de que os grandes cientistas, na sua imensa maioria, homens que criam e que creem em Deus, e a gente percebe, né, que a ciência tem Deus como seu autor e consumador, ele guia a ciência e ele privilegia, inclusive, os seus filhos, de alguma forma. Então, jovem, se você vai entrar na ciência, entre e saiba que vai ser uma forma de honrar e glorificar o seu grande Deus. E se você quer ganhar um prêmio Nobel, como todo cientista que deveria querer, né, sabe que sua chance é muito maior. Obrigado, professor. Tem uma pergunta aqui do nosso irmão Denis Cruz, que é presidente da UPH. Pergunta para o senhor qual que é o seu posicionamento quanto ao evolucionismo teísta. Acho que eu deixei bem claro, né, pessoal? Quem perguntou mesmo foi o Denis, né? Isso? O nome da pessoa que fez a pergunta? O Denis Cruz. Denis Cruz. Denis, eu deixo isso muito claro. Em todo lugar que eu vou, em todo lugar que eu falo, porque eu acho que esse é um grande problema da igreja brasileira hoje, por exemplo. O evolucionismo teísta não é uma opção para a igreja. É uma posição que corrompe os atributos de Deus, né? Causa confusão entre os jovens. Ela vem para causar confusão e corromper os atributos de Deus. Então é péssima teologia, com péssima filosofia, com péssima ciência, que não deveria ser considerada uma opção para o cristão. Aquele livro faz uma crítica bastante enfática, né, das posições científicas, filosóficas e teológicas do evolucionismo teísta. O evolucionismo teísta nos diz que Gênesis 1 e 2 não é literal, que é alegoria, que a gente deve pensar, né, que Adão e Eva são figuras ilustrativas, né? Pô, aí destrói, né, vários fundamentos da fé cristã, a gente sabe disso, né? Adão e Eva. Jesus menciona Adão e o paraíso, né, e tudo mais. E aí ele transforma Deus, né, num Deus cruel, que teve que, por tentativa e erro, fazer a vida, né? Uma palestra que eu assisti de um evolucionista teísta que tenta colocar isso como uma opção para os jovens brasileiros e disse o seguinte: olha, Deus jogou Lego com a vida, ele fez e não gostou, fez e não gostou, fez e não gostou, por isso que tem várias formas transicionais registradas no registro fóssil. Não tem, mas ele disse que tinha. E por isso que Deus soprou o fôlego da vida no macacóide que foi evoluindo e tudo mais. Deus faz por tentativa e erro? Não, Deus chamou a existência pelo poder da sua palavra. E a gente vê exemplos claros disso na palavra de Deus, né? Jesus chega para Lázaro e fala: Lázaro, sai para fora. O poder da sua palavra, Lázaro é reconstituído, ele já cheirava mal. A mulher que vestia sangue toca Jesus na multidão e ele fala: senti que de mim saiu poder. E o poder foi restaurador imediato. Jesus transforma água em vinho. Então não faz sentido. É uma posição que nos faz nos render a uma teoria falida. Então, o evolucionismo teísta, a evolução é fato, Deus existe, portanto, Deus guiou a evolução. Não. O pressuposto número 1 cai, né? Nesse argumento, né? A premissa 1 cai. Por quê? Porque a evolução não é fato, é boato. E quando a gente põe Deus para guiar a evolução, Deus existe, mas Deus não poderia ter guiado a evolução. Deus é um Deus todo sobre... Deus é gente que faz, e faz bem feito. Eu sempre brinco, né? Que nem o cara do Bamerindos. É gente que faz. E a nossa experiência continuada e repetida com mentes inteligentes diz que mente inteligente, quando quer fazer, faz. E faz pronto. Henry Ford, quando quis fazer um carro, fez pronto. O Santos Dumont, quando quis voar, foi lá, bolou seu avião, tal, e foi lá e voou. Não foi lenta, gradual e sucessivamente ao longo de milhões de anos. Então não faz sentido filosófico, não faz sentido teológico, não faz sentido científico. É uma posição que nos faz... Eu fui evolucionista teísta por 40 anos na minha vida. Evolucionista teísta. E eu fui um zumbi. Eu não defendia a minha fé. Eu de segunda a sexta eu chegava lá, eu sou evolucionista, tal, tudo bem, estou aqui com vocês, ótimo, sou um cientista. A minha fé ficou lá na minha igreja, eu falava isso, eu falava, olha, aqui eu sou cientista, cristão eu sou de final de semana. Aí no domingo eu cultuava meu Deus, mas num conflito, Aí quando eu percebi, né, que a minha fé poderia ser alicerçada na razão plena, de que Deus fez pelo poder da sua palavra,
e fez pronto, aí passei a defender entusiasticamente o design inteligente. Então, eu sou, vocês perceberam, né, um crítico ferrenho do evolucionismo teísta, porque é péssima ciência, com péssima filosofia, com péssima teologia. Não é uma opção para a igreja brasileira, é uma posição que deve ser considerada como heresia nas nossas igrejas. Eu não tenho dúvidas sobre isso, falo com pastores, falo com todos. Não é uma opção, pastor. É uma heresia científica, teológica e filosófica que não deve ser admitida nas nossas igrejas. Se você é um evolucionista teísta, se convenceu que a ciência era fato, e a evolução era fato, reveja a sua posição. Eu sempre digo, se você emprestou Deus para guiar a evolução, peça-o de volta, porque o seu Deus os seus atributos não permitem, e a evolução faliu. Tá bom, gente? Essa é a minha posição muito clara. Respeito os meus irmãos em Cristo, mas eu sei que eles estão defendendo uma posição que não pode ser defendida dentro da igreja evangélica brasileira. Ótimo. Professor, a gente tem mais uns 3 a 4 minutos, acho que dá tempo para uma última pergunta. O senhor já explicou bastante esclarecedor, mas tem uma última pergunta aqui que eu gostaria de fazer, que o senhor também já apresentou aqui nos slides uma literatura a respeito, mas haveria algum livro in conteste para ser lido, digerido e poder apresentar e debater com os descrentes, aqueles que não acreditam e são fiéis ao evolucionismo? Se eu pudesse selecionar um daqueles compêndios que o senhor apresentou para nós? Olha, com certeza, né? Tem N livros, né? Infelizmente, eles, na sua imensa maioria, eles estão em inglês. Por isso que o Discovery Institute está fazendo um esforço tremendo junto à editora Mackenzie, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, seu novo reitor, né? Marco Túlio, o Benedito, que foi o reitor anterior, deu todo apoio, o Marco Túlio também, né? A editora está dando todo o apoio, a gente está tentando traduzir esses livros para o português. Então, existem vários e vários livros em inglês fantásticos, né, do Discovery Institute. A gente traduziu Caixa Preta de Darwin, traduziu o Foresight, que é o Evidência, está traduzindo o Darwin de Wolves, que foi uma bomba atômica no evolucionismo, né, do Michael Behe, que é um best-seller, foi publicado ano passado, já está traduzido, a gente já está junto com a editora trabalhando na publicação desse livro. Nós queremos produzir aí um compêndio de pelo menos 15 ou 20 livros, o Zumbi Science. O Darwin de Wolves mostra exemplos claros de estudos em laboratório que já provamos que as mutações não criam nada novo. O Zumbi Science mostrando que as evidências que são usadas pela evolução já foram refutadas pela própria ciência, né? uma ciência zumbi. Nós temos o DNA, Signature in the Cell, do Stephen Meyer, que a gente também está querendo traduzir, vários e vários livros. Então, a literatura é escassa ainda, mas a gente está produzindo pelo Discovery Institute, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, sua editora. Tem vários outros livros também que você já pode adquirir, né? Agora, desse ponto de vista científico, né, o Discovery Institute nos Estados Unidos é campeão, né? É sempre uma linha científica, uma defesa racional. E a gente quer traduzir esses livros da melhor forma possível. Tem o Everton Alves, que já publicou a teoria do design inteligente, né? O Marcelo Zaldini, que acabou de fazer a pergunta, já escreveu um livro também. A gente quer tentar publicar pela editora. Eu, nessa pandemia, escrevi 2 livros, né? O Debate Científico do Século, Darwin contra Behe, a gente vai publicar também. E, assim, acho que o ouvir vem a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir da palavra de Deus. E a palavra de Deus é revelada na Bíblia e na natureza. Eu acho que o fé pode ver também pelo ouvir de evidências científicas, a nossa fé é racional. E ela pode vir também pela constatação de ateus, né, que a gente viu que deixaram o ateísmo e tudo mais, porque foram convencidos racionalmente, né? A mente é o caminho do coração, da fé e tudo mais. Deus nos dá a fé, mas esse start, né, tem que acontecer de alguma forma. A gente percebe isso, que às vezes Deus usa a ciência para convencer um filho seu que ele escolheu. E a gente quer contribuir isso da melhor forma possível, traduzindo todos os livros para o português. Porque a gente publica em inglês, fala, quer o livro em inglês? Eu falo, não, eu quero em português, né? A gente prefere a nossa língua, né? Com certeza, a gente está fazendo um esforço tremendo.
Tá muito bem. Bom, professor, nosso tempo está se esgotando. Eu queria agradecer imensamente aí o seu tempo, a tua palavra, a tua mensagem, que foi altamente esclarecedora. Deixar a porta aberta da IPP para próximas participações, que é sempre muito esclarecedora a tua palavra, os teus ensinamentos. Que Deus abençoe o seu trabalho, a sua família. E quero agradecer a nossa audiência, os nossos irmãos, as perguntas que foram formuladas, e mais uma vez lembrar que todo esse material está disponível no portal do YouTube da nossa igreja. Vocês podem assistir, reassistir, enviar para os seus amigos. Certamente é bastante relevante para que, sobretudo aqueles que ainda não acreditam, que possam ter o seu coração e a sua vida tocada pelo nosso Senhor. Obrigado, professor. Que o senhor tenha um bom final de semana. Obrigado a todos.